Bom dia, Walker por aqui, 8 de setembro de 2024. Passando para falar um pouco sobre o escândalo que aconteceu agora no governo, integrantes do governo, né? Não chegou a ser um escândalo de governo, que o presidente agiu muito rápido, né? Então, o escândalo com integrantes do governo central que aconteceu nesse final de semana, envolvendo o ministro dos Direitos Humanos e uma das principais vítimas, a ministra da Igualdade Racial, a ministra Aniele Franco. Pois bem, eu quero analisar do ponto de vista político, porque não tenho elementos para tratar das questões de fato, como é que ocorreu ou ocorreram os fatos ali que culminou com a saída do ministro Silvio Almeida do governo. Politicamente foi um desastre, pessoalmente também para o ministro. O governo chegou a ser atingido porque o presidente Lula agiu muito rápido. Como eu tinha previsto, independente de ser verdadeiras ou não as acusações, tinha chegado o fim para o ministro e não restaria outra saída a não ser ele sair do governo, porque casos assim demoram para ser esclarecidos e se o governo não agir rápido, traz para dentro a crise para seu governo, a crise que está ali no ministro ainda, né? Não no governo como um todo. Mas se o governo agir demoradamente, se demorar a agir, ele traz a crise para dentro. E evidentemente não é possível fazer assim, né? A função de um auxiliar de ministro é resolver as coisas do governo, não criar crise para o governo, né? Independente da importância do ministro, chegou nesse ponto, o normal é o ministro pedir para sair, se ele se importa com o governo. Se ele quiser manter o poder para poder se defender com poder, aí teima em ficar. O ministro quis ficar para se defender no cargo, não pediu exoneração, o presidente Lula o exonerou. Ponto. Então, isso do ponto de vista do governo foi resolvido. Mas do ponto de vista político e as suas consequências, como é que fica? Como é que fica? Um desastre para as lutas identitárias, né? Sem dúvida. Mas isso não impede da sociedade se debruçar sobre isso, né? Uma das questões é, uma ministra de Estado que não sofreu assédio, porque assédio sexual, juridicamente, de acordo com o Código Penal, só é provocada quando o abusador, o assediador, tem hierarquia sobre a vítima. É o que diz o Código Penal. Artigo 216-A, se não estou enganado. Então, quem tem a mesma hierarquia não sofre assédio, mas sofre outro tipo de violência, que é importunação sexual, entre outras coisas. Isso pode ocorrer. O que acontece é que a ministra, usando da prerrogativa dela de vítima de violência sexual, supostamente, vamos colocar sempre assim, tem o direito de não se manifestar politicamente. É o que ocorre. E também declarações de vítimas de violência sexual têm os testemunhos delas têm como prova, são constante como prova, meio de prova. Agora a pergunta é, uma ministra poderosa, na mesma hierarquia do que o ministro acusado do suposto crime, deve ficar em silêncio, dado
o tamanho da repercussão e da causa do que causou, do estrago que causou, ela não teria que esclarecer o que aconteceu? Vamos lembrar que a denúncia partiu de uma ONG estrangeira, inclusive. Não estou aqui desacreditando a ONG, tá? Estou pondo pontos em questões. Uma outra vítima que gravou um vídeo é uma candidata a vereadora que agora gravou um vídeo, e essa candidata é candidata às eleições por São Paulo. Também não estou desacreditando essa candidata, tá? Estou colocando a questão, o ponto em questão, para ser discutido. Não seria necessário que a ministra, não a candidata a vereadora, porque é comum que as vítimas abusadas fiquem em silêncio e venha a pouco depois que há uma outra pessoa poderosa, uma outra pessoa denuncia, a vítima cria coragem e também denuncia, até para se solidarizar, para fortalecer, enfim, por criar coragem em razão da divulgação de um novo ataque do abusador, suposto abusador. Estou falando em tese, tá? Mas o fato é, não seria importante que a ministra esclarecesse isso politicamente para as lutas identitárias? Seria importante, a meu ver. Mas isso cabe a ela, é um direito dela. Quanto isso é valorizado. É difícil para um homem pontuar e cobrar sobre isso, mas há já uma repercussão de muitas mulheres cobrando uma posição da Aniele Franco, ou questionando se isso deve ficar em silêncio, se não deve haver clareza sobre as provas, porque evidentemente que um inquérito desse vai ocorrer em sigilo, mas politicamente o ministro está arrasado. Culpado, ok, mas inocente. Uma vítima de abuso sexual, assédio ou qualquer outro tipo de constrangimento sexual, que é considerada uma pessoa que não está no âmbito do poder, naturalmente, ela não tem obrigação mesmo de se pronunciar. Porque quanto mais ela falar, ter que vir a público falar disso, mais violência ela está sofrendo, mais estigmatizada ela estará. Mas no âmbito do poder. É uma luta por poder, por disputa de poder, ou é um caso que realmente aconteceu? Quando começou isso? Quando isso aconteceu? Quando foi que isso começou? Foi tratado? Foi questionado? O assunto foi colocado por debaixo do tapete por outras autoridades? O presidente tinha conhecimento? Tudo isso tem que ser questionado. É de interesse público. A questão do abuso com relação à ministra, não. Mas a questão política e as consequências dela são de interesse público. O ministro Silvio Almeida deve explicações públicas. Não é só do âmbito particular.
E para ele explicar publicamente, ele precisa das provas. Essas provas serão muito mais difíceis de ser produzidas dentro de um contexto político, porque dentro do processo jurídico ocorrerá em sigilo de segredo de justiça, certamente. Mas e a reputação do ministro, como é que fica? E a sociedade quer saber, um ministro tão importante, tão respeitável, o que foi mesmo que aconteceu? Como é que aconteceu? Ele realmente procedeu mal? Ele é um abusador ou não? Qual é o limite de deixar isso claro para a sociedade e não intervir na intimidade da mulher, Aniele? Mas é a figura pública, a ministra Aniele Franco. Qual é o limite que ela tem? Quais eram as relações de poder dentro do governo? Havia disputa de poder. A ministra Aniele e o ministro Silvio Almeida estavam em grupos de poder, de disputa de poder diferentes, estavam no mesmo grupo. São perguntas que vão ficar. A sociedade quer saber, precisa saber. Até porque a luta da classe trabalhadora, toda a classe política, né, que se propõe a fazer uma política de boa qualidade, está comprometida a ter que determinados esclarecimentos venham ao público. Um ícone da academia, da luta antirracista, da democracia, foi atingido frontalmente por acusações seríssimas. E agora, como é que fica? Bom domingo para vocês, vamos à luta. Um abraço.